A porta do café aconchego abriu-se com um estrondo, fazendo o sininho acima dela tilintar de forma histérica. Uma rajada de vento e chuva de São Paulo invadiu o pequeno espaço, trazendo consigo um homem encharcado e uma aura de pânico puro. Lia Rocha, que estava a limpar o balcão com um pano, sobressaltou-se. O seu coração deu um salto no peito, uma reação exagerada a um barulho súbito. O café era o seu santuário, um refúgio de paz que ela construiu para se isolar do caos do mundo exterior. E aquele homem era o caos em pessoa. Ele nem sequer olhou para ela. Estava colado a um telemóvel caro, agora salpicado de água, e a sua voz era um trovão baixo e desesperado. Não, você não está a perceber. O carregamento inteiro. Arruinado. Tenho 200 convidados esta noite, incluindo o maior crítico gastronómico do país. Como é que isto aconteceu? Lia observou em silêncio. As suas roupas, embora de um corte claramente dispendioso, estavam amarrotadas e coladas ao corpo. O seu cabelo escuro pingava no chão de madeira polida que ela tinha acabado de encerar. Mas não foi a sua aparência que prendeu a atenção de Lia. Foi o tipo de pânico na sua voz. Era um pânico que ela conhecia intimamente, um terror específico que só alguém que vive e morre por um ingrediente, por um prato, por um momento perfeito, poderia sentir. O pânico de um chefe. Uma memória antiga, um fantasma que ela tentava manter acorrentado, arranhou a superfície da sua mente. Ela sacudiu a cabeça, forçando-se a voltar ao presente. Ele era apenas um cliente. Um cliente muito barulhento e molhado. O homem passou a mão livre pelo cabelo, exasperado. Baunilha. Baunilha do Tahiti. Não se pode simplesmente substituir. O prato principal da sobremesa depende disso. Não há outra solução. Ele desligou a chamada com um grunhido de frustração e encostou-se ao balcão, a cabeça entre as mãos, a sua respiração ofegante a criar uma pequena nuvem de vapor no ar frio. Parecia um gigante derrotado. Pela primeira vez, os seus olhos encontraram os dela. Eram de um castanho profundo, agora turvos de desespero. Desculpe o barulho, murmurou ele, a sua voz subitamente vazia de luta. Dia mau. Lia deu um pequeno aceno de cabeça. Ela podia simplesmente ter oferecido um café, como faria com qualquer outra pessoa. Podia ter-se mantido no seu papel seguro de dona de um café de bairro. Mas algo dentro dela, uma centelha que ela pensava estar extinta há muito tempo, acendeu-se. Aquele problema, aquela equação química e sensorial, era irresistível. Era uma língua que ela falava fluentemente, mesmo que agora vivesse num país estrangeiro de chás de camomila e pães de queijo. Sem dizer uma palavra, ela virou-se e foi até uma pequena prateleira atrás do balcão, onde guardava frascos de vidro com ervas e especiarias que usava para as suas próprias criações. As suas mãos moveram-se com uma certeza que a surpreendeu. Pegou num pequeno frasco escuro, quase esquecido no canto. Dentro havia umas sementes negras e enrugadas, parecidas com amêndoas murchas. Ela voltou ao balcão e colocou o frasco à frente dele. Ele levantou a cabeça, o olhar confuso. O que é isto? Não é baunilha, disse Lia, a sua voz calma a contrastar com a tempestade que tinha passado por ele. É cumaru. Alguns chamam-lhe a baunilha brasileira. Ele franziu o sobrolho, cético. Já ouvi falar. O aroma é semelhante, mas o sabor é demasiado forte, quase medicinal. Não funciona para o que eu preciso. A minha sobremesa é delicada. A antiga Lia, a estudante prodígio, a perfeccionista, assumiu o controlo. Só é medicinal se o aquecer. Se fizer uma infusão a frio, em creme de leite, por exatamente 12 horas, a uma temperatura constante de 4 graus Celsius, os compostos voláteis que causam o amargor não são extraídos. O que fica? Ela fez uma pausa, abrindo o frasco e empurrando ligeiramente na direção dele, é um perfil de sabor com notas de amêndoa, cereja e, sim, baunilha. É mais complexo. Mais rico. O aroma atingiu. Era doce, exótico e incrivelmente reconfortante. Ele pegou numa das sementes, esfregando-a entre o polegar e o indicador.
O seu ceticismo deu lugar a uma curiosidade intensa. Ele olhou para o relógio na parede e depois de volta para ela. Os seus olhos já não estavam turvos, mas sim afiados, analíticos. Como se a estivesse a ver pela primeira vez. 12 horas. Disse ele, mais para si mesmo. Eu não tenho 12 horas. O evento é daqui a 5. Então um sifão de chantilly respondeu-lhe imediatamente, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Coloque o creme e o Kumaru lá dentro, carregue com 2 cápsulas de N2O e deixe repousar por 1 hora no frio. A pressão vai forçar a infusão. Não será tão perfeito como o método a frio, mas vai salvar a sua sobremesa. Silêncio. O único som era o da chuva a tamborilar suavemente na janela do café. O homem à sua frente estava completamente imóvel, o pequeno feijão de Kumaru ainda entre os seus dedos. Ele não estava a olhar para o feijão. Estava a olhar para ela com uma intensidade que a fez sentir-se exposta, como se ele pudesse ver através da sua fachada de barista e vislumbrar as cozinhas de aço inoxidável e os dolmens brancos do seu passado. Ele finalmente baixou a mão, a sua postura a mudar de desespero para um espanto reverente. A tempestade nos seus olhos tinha passado, deixando para trás uma clareza chocante. Ele era o chefe do Vértice, um dos restaurantes mais aclamados de São Paulo. Tinha passado a vida inteira em cozinhas de elite. E a mulher à sua frente, no seu humilde café com cheiro a canela e café acabado de fazer, tinha acabado de lhe dar uma solução que nem ele, nem nenhum dos seus chefes com formação clássica teria sequer considerado. Lentamente, ele estendeu a mão não para o frasco, mas na direção dela, como se quisesse ter a certeza de que ela era real. Ele parou a meio do caminho. Eu sou Lourenço Matos, disse ele, a sua voz agora baixa e cheia de uma nova emoção que Lia não conseguia decifrar. Era uma mistura de gratidão, admiração e pura e simples confusão. Lia, respondeu ela, sentindo a necessidade de recuar um passo. Ele ignorou a sua apresentação. A sua mente estava claramente a tentar juntar as peças do puzzle impossível à sua frente. A mulher que lhe salvou a noite. A mulher com o conhecimento de um mestre. A mulher escondida à vista de todos. Os seus olhos castanhos fixaram-se nos dela, a pergunta a formar-se nos seus lábios antes mesmo das palavras saírem. Guia. Ele começou, a sua voz quase um sussurro. Quem é você? Lourenço Matos sentia-se como se tivesse acabado de sobreviver a um naufrágio. A noite no Vértice tinha sido um sucesso estrondoso, quase milagroso. A sobremesa, renomeada de última hora para Sussurro da Amazónia, foi o prato mais comentado. O crítico gastronómico, um homem notoriamente difícil de impressionar, descreveu-a como uma revelação audaciosa e um poema de sabores. Ninguém na sua cozinha, nem mesmo o seu chefe mais antigo, sabia da crise que quase afundara o navio horas antes. Era o segredo dele. O segredo dele e da mulher misteriosa do café aconchego. Lia. O nome ecoava na sua mente enquanto ele conduzia pelas ruas de São Paulo na manhã seguinte. O sol brilhava, lavando a cidade da tempestade do dia anterior, mas a sua mente ainda estava nublada pela imagem dela. A forma como ela falava do Kumaru, não como um ingrediente, mas como uma personalidade, com caprichos e segredos. A confiança tranquila nos seus olhos, enquanto desvendava uma solução tão elegante e óbvia que o fazia sentir-se um amador. Ele, Lourenço Matos, herdeiro do Império Culinário Matos, treinado nas melhores cozinhas da Europa, tinha sido salvo por uma mulher que servia café num pequeno estabelecimento de bairro. A ironia era tão deliciosa como a sobremesa que ela o ajudara a criar. Ele não conseguia afastar a pergunta que lhe fizera: quem é você? A sua simples resposta, Lia, fora uma porta fechada, não um convite. Mas Lourenço nunca fora homem de desistir de um desafio, fosse ele um soufflé temperamental ou uma mulher enigmática. Em vez de ir para o Vértice, ele desviou o carro, o seu coração a bater um pouco mais depressa. Minutos depois, estacionou em frente ao café aconchego. O lugar parecia ainda mais charmoso à luz do dia, com vasos de flores na janela e uma placa de madeira entalhada à mão. Quando entrou, o mesmo sininho tilintou, mas desta vez soou como uma saudação. Lia estava atrás do balcão a servir um cliente.
Ela usava um avental simples sobre um vestido de algodão, o cabelo preso num coque solto. Parecia tão serena, tão deslocada da figura de autoridade culinária que se revelara na noite anterior. Quando ela o viu, os seus olhos alargaram-se por uma fração de segundo antes da sua máscara de calma profissional se assentar novamente. Bom dia, disse ela, a sua voz neutra. Lorenzo esperou que o outro cliente saísse e aproximou-se do balcão. Ele carregava uma pequena caixa de pastelaria branca, amarrada com uma fita de cetim. Colocou-a cuidadosamente sobre a madeira. Eu não sei como agradecer, disse ele, a sua voz sincera. Você não salvou apenas a minha sobremesa. Você salvou a minha reputação. Talvez até o meu restaurante. Ela olhou para a caixa, um leve rubor a subir-lhe pelas bochechas. Não foi nada. Fico feliz por ter ajudado. Não foi nada, insistiu ele. Foi genial. Eu trouxe-lhe uma coisa. Ele empurrou a caixa na direção dela. É o sussurro da Amazônia. Achei que devia provar a sua própria criação. Ela hesitou, depois abriu a caixa. Lá dentro, a sobremesa estava perfeitamente empratada, um pequeno milagre de logística. Ela olhou para a mousse delicada, para a terra de chocolate por baixo e para a única semente de Kumaro cristalizada no topo. Um sorriso genuíno, o primeiro que ele via nela, iluminou o seu rosto. E nesse momento, Lorenzo sentiu um aperto no peito, uma sensação quente e desconhecida. É linda, sussurrou ela. Deixe-me levá-la a jantar esta noite, disse ele de repente, as palavras a saírem antes que pudesse pensar nelas. Como um agradecimento adequado. Não no vértice. Um lugar pequeno, tranquilo. Onde possamos conversar. Lia levantou o olhar, o sorriso a desvanecer-se, substituído por uma cautela que o intrigava. Eu não acho que seja uma boa ideia. Porquê? Ele pressionou gentilmente. Eu não mordo. A menos que seja um bife mal passado. Ela deu uma pequena risada, apesar de si mesma. Não é isso. É só que nós somos de mundos diferentes, Sr. Matos. Chame-me Lorenzo. E eu discordo. Ontem à noite, pareceu que falávamos a mesma língua. Ele inclinou-se ligeiramente sobre o balcão. Uma noite, Lia. Sem pressão. Apenas boa comida e conversa. Ela mordeu o lábio inferior, o seu olhar a alternar entre ele e a sobremesa na caixa. A batalha interna era visível no seu rosto. Finalmente, ela soltou um suspiro, uma rendição suave. O quê? Uma noite. O jantar foi melhor do que ele poderia ter imaginado. Ele levou-a a um pequeno bistro italiano escondido numa rua tranquila, um lugar que o seu pai costumava adorar. Longe da pressão do vértice, Lorenzo sentiu-se relaxar pela primeira vez em meses. Eles falaram sobre tudo e sobre nada. Sobre o seu amor partilhado por ingredientes frescos, sobre as peculiaridades dos clientes, sobre os seus sonhos. Ele falou sobre a pressão de carregar o legado do seu pai, um chefe lendário cuja sombra ainda pairava sobre a cozinha do vértice. Às vezes sinto que estou a cozinhar para um fantasma, confessou ele, surpreendido com a sua própria vulnerabilidade. Lia ouvia com uma empatia que parecia ir além da mera simpatia. Ela entendia. Ele sentia isso. Mas sempre que ele tentava guiar a conversa para o passado dela, para como ela sabia tanto, ela desviava-se com uma elegância subtil. Ou eu sempre gostei de ler sobre o assunto, ou é só um hobby. Eram paredes educadas, mas ainda assim paredes. No meio da refeição, o telemóvel dele vibrou na mesa. O nome no ecrã fez com que uma onda de tensão percorresse o seu corpo. Mãe. Ele ignorou. Lia notou a mudança subtil na sua expressão. Algum problema? Perguntou ela. Não. Nenhum, mentiu ele, forçando um sorriso. O telefone vibrou novamente. E de novo. Com um suspiro, ele rejeitou a chamada. A minha mãe. Ela preocupa-se demais. A noite terminou demasiado depressa. Ele caminhou com ela até à porta do seu prédio.
A rua estava silenciosa, banhada pela luz amarela dos postes de iluminação. A atmosfera entre eles era carregada de uma eletricidade suave. Obrigada pelo jantar, Lorenzo, disse ela. Eu diverti-me. Eu também, respondeu ele, a sua voz mais baixa do que o normal. Mais do que me divirto há muito tempo. Ele não planeou. Não pensou. Apenas agiu. Ele deu um passo em frente, a sua mão a erguer-se para tocar suavemente no rosto dela, o seu polegar a acariciar-lhe a bochecha. Os olhos dela arregalaram-se em surpresa, mas ela não se afastou. E então ele inclinou-se e beijou-a. Foi um beijo hesitante no início, uma pergunta. Depois, quando sentiu que ela respondia, tornou-se mais profundo. Era doce, como a sobremesa que os unira, e prometia algo mais, algo que ambos ansiavam sem saber. Um recomeço. Quando se afastaram, ambos estavam sem fôlego. Lee olhou para ele, os seus olhos a brilharem com uma emoção que ele não conseguia nomear, mas que o fez sentir-se com 10 metros de altura. Foi nesse momento perfeito que o seu telemóvel tocou novamente, o som estridente a quebrar o feitiço. O nome Mãe brilhou na escuridão. Desta vez, um sentimento de culpa fê-lo atender. Ele virou-se ligeiramente, tentando proteger Lia da conversa. Mãe? Começou ele, a sua voz tensa. Estou ocupado. Falo depois. Ele não precisou de ouvir a resposta dela para saber que seria uma palestra. Ele apenas ouviu o suficiente para o seu humor mudar. Quando desligou e se virou de volta para Lia, a magia tinha desaparecido. O brilho nos olhos dela fora substituído por uma sombra de incerteza. Ele viu-a abraçar-se a si mesma, um pequeno gesto de autoproteção. Um arrepio invisível tinha passado entre eles, um presságio de que o mundo dele, o mundo de Lorenzo Matos, nunca seria tão simples como um beijo roubado sob a luz dos postes de São Paulo. O convite de Lorenzo soou tão casual ao telefone que Lia quase se deixou enganar. Passa pelo vértice amanhã à tarde. Quero mostrar-te a minha cozinha. A verdadeira. A voz dele era quente, cheia da promessa deixada pelo beijo de 2 noites atrás. Ela disse que sim, o seu coração a vibrar com uma mistura de excitação e um medo que ela não conseguia nomear. Medo, decidiu ela enquanto se aproximava da imponente fachada de vidro e aço do vértice, era a palavra certa. Este lugar era o antônimo do seu café aconchego. Onde o seu café era quente e acolhedor, o vértice era frio, elegante e intimidante. Representava tudo o que ela tinha deixado para trás, a ambição implacável, a pressão esmagadora, a política de bastidores que podia transformar paixão em veneno. Mas ela estava a fazer isto por Lorenzo. Por aquela sensação que tivera quando ele a beijou, a sensação de que talvez, apenas talvez, ela pudesse confiar novamente. Ele encontrou-a à entrada, o seu rosto a iluminar-se quando a viu. Usava o seu dolman branco de chefe, imaculado e nítido, e parecia um rei no seu castelo. Bem-vindo ao meu escritório, disse ele com um sorriso largo. A cozinha do vértice era um espetáculo. Era uma sinfonia de aço inoxidável, cobre reluzente e o zumbido organizado de uma equipa a preparar-se para o serviço da noite. Lia sentiu uma pontada familiar no peito, uma mistura de nostalgia e dor. O cheiro de tomilho a queimar, o som rítmico de uma faca a cortar legumes, a dança silenciosa dos cozinheiros. Era uma linguagem que o seu corpo se lembrava, mesmo que a sua mente a tivesse reprimido. Lorenzo mostrou-lhe tudo com um orgulho contagiante, desde a sua estação de molhos até ao seu pequeno jardim de ervas na varanda. Ele apresentou-a a alguns membros da sua equipa que a olharam com uma curiosidade respeitosa. Por um momento, Lia sentiu-se em casa. Sentiu que pertencia ali. Foi então que a temperatura na sala pareceu baixar vários graus. Uma mulher entrou na cozinha, movendo-se com uma graça régia que fazia com que todos os outros parecessem estar a atrapalhar. Era alta, elegante, com o cabelo prateado preso num coque perfeito e um vestido que provavelmente custava mais do que o lucro mensal do café aconchego. Os seus olhos, da mesma cor castanha profunda que os de Lorenzo, percorreram a sala e pousaram em Lia com uma precisão cortante. Lorenzo, disse ela, a sua voz suave como seda, mas com um fio de aço por baixo. Não me disseste que tínhamos visitas.
Lorenzo endireitou-se, a sua descontração a evaporar-se instantaneamente. Mãe. Esta é Lia Rocha. Lia, esta é a minha mãe, Isadora Matos. É um prazer conhecê-la, Senhora Matos, disse Lia, estendendo a mão. Dona Isadora olhou para a mão de Lia por uma fração de segundo antes de aceitar. O seu aperto foi breve e frio. Rocha, repetiu ela, testando o nome. Não me é familiar. Lia é a dona do café Aconchego, explicou Lorenzo, um tom defensivo a insinuar-se na sua voz. E ela é uma amiga. Ah, um café, disse Isadora, a sua boca a curvar-se num sorriso que não chegava aos olhos. Que pitoresco. E é professora, não é, querida? O Lorenzo mencionou. Um trabalho tão nobre. E certamente muito estável. Cada palavra era educadamente proferida, mas Lia sentiu a picada por trás delas. Pitoresco. Estável. Eram palavras usadas para descrever algo pequeno, insignificante, seguro. O oposto do mundo arriscado e de alto calibre do vértice. Eu gosto do que faço, respondeu Lia, mantendo a sua voz firme. Claro que gosta, concordou Isadora, o seu olhar a varrer Lia da cabeça aos pés, a avaliar o seu vestido simples, os seus sapatos rasos. Lorenzo, querido, posso falar consigo um momento? Sobre a reserva do embaixador. Era uma despedida clara. Lorenzo olhou para Lia, o seu rosto uma máscara de desculpa. Eu volto já. Lia ficou sozinha no canto da cozinha movimentada, sentindo-se subitamente como uma intrusa. Ela observou Isadora falar com Lorenzo, a sua mão a pousar no braço dele de uma forma que era simultaneamente carinhosa e possessiva. Ela não conseguia ouvir as palavras, mas via a forma como a postura de Lorenzo mudava, como ele parecia encolher ligeiramente sob o olhar da mãe. Aquele era o homem que se sentia a cozinhar para um fantasma, mas Lia percebeu que a sombra mais opressora no vértice era bem viva. Quando Lorenzo voltou, a luz tinha desaparecido dos seus olhos. Desculpa por aquilo, murmurou ele. A minha mãe pode ser intensa. Ela ama-te muito, disse Lia, oferecendo-lhe uma saída. Sim, disse ele, mas a palavra soou oca. O resto da visita foi tenso. A magia tinha-se quebrado. Lia estava demasiado consciente do abismo que os separava, um abismo que Dona Isadora tinha iluminado com um holofote cruel. Quando chegou a hora de ir embora, Lorenzo acompanhou até à saída. Ainda bem que vieste, disse ele, tentando recapturar a intimidade que tinham partilhado. É um lugar incrível, Lorenzo. Tu construíste algo incrível. E ela dizia-o com sinceridade. Enquanto ela se virava para sair, a voz de Isadora soou atrás deles, não alta, mas perfeitamente audível. Ela estava a falar com o filho, mas as palavras eram para Lia. Não te esqueças do que o teu pai construiu, Lorenzo. Não te esqueças de quem nós somos. A porta do vértice fechou-se atrás de Lia, abafando o barulho da cozinha. Ela ficou na calçada, o coração a bater descompassado. Não eram as palavras exatas que a tinham ferido, mas a mensagem implícita. Nós. Um clube exclusivo do qual ela nunca faria parte. Não me faças desiludir, meu filho. A última frase, um sussurro que apanhou de raspão, foi a que a atingiu com mais força. Soou menos como o conselho de uma mãe e mais como uma ordem de um general ao seu soldado. Lia sentiu um frio profundo a instalar-se no seu estômago. Ela não estava apenas a apaixonar-se por um homem, estava a entrar num campo de batalha familiar onde ela era, inequivocamente, o inimigo. A visita de Lia deveria ter sido um triunfo. Em vez disso, deixou um gosto amargo na boca de Lorenzo. Ele observou-a afastar-se pela janela do seu escritório, uma pequena figura a desaparecer na vastidão da cidade, e sentiu uma onda de raiva impotente. Raiva da sua mãe, por ter transformado um momento bonito numa demonstração de poder. Raiva de si mesmo, por ter permitido que isso acontecesse. Ela é simpática, disse Isadora, entrando no escritório sem bater. A sua voz era casual, mas Lorenzo conhecia-a demasiado bem. Era o prelúdio de uma batalha. Ela é mais do que simpática, mãe.
Ela é especial, respondeu ele, virando-se para a encarar. E tu foste incrivelmente rude. Isadora suspirou, um som longo e sofrido que ele conhecia desde a infância. Era a sua arma de eleição. Eu não fui rude, Lorenzo. Fui realista. Sentei-me contigo por uma razão. Ela colocou uma pasta de cor sobre a sua secretária e abriu-a. Dentro havia folhas de cálculo, números e gráficos. Lorenzo olhou para eles sem compreender. O que é isto? Isto, disse ela, o seu dedo fino a bater numa linha vermelha no fundo de uma página, somos nós. Isto é o vértice. Estamos a afundar, meu filho. Lorenzo sentiu um baque no estômago. A afundar? Do que estás a falar? Tivemos a nossa melhor semana de sempre. O crítico adorou-nos. Uma boa semana não paga as dívidas de 2 anos maus, retorquiu ela, a sua voz a perder a suavidade e a ganhar uma urgência fria. Desde que o teu pai morreu, eu tenho estado a fazer malabarismos. A pedir favores, a renegociar com fornecedores, a usar as minhas próprias poupanças para manter as luzes acesas. Mas acabou. O poço secou. Ele olhou para os números, sentindo-se tonto. As dívidas, os empréstimos, os custos operacionais, era pior do que ele alguma vez imaginara. Ele tinha estado tão focado na cozinha, na arte, na criação, que se tinha tornado cego para a realidade brutal do negócio. Tinha confiado na sua mãe para gerir essa parte, tal como o seu pai fazia. Por que é que não me contaste? A sua voz era um sussurro rouco. Para te proteger. Para te deixar brilhar, os olhos dela brilharam com lágrimas não derramadas. Mas agora preciso que sejas mais do que um chefe. Preciso que sejas um Matos. Preciso que salves o legado do teu pai. Ele passou as mãos pelo cabelo, o pânico a subir-lhe pela garganta. E como é que eu faço isso? Faço magia? Quase, disse ela, a sua voz a suavizar novamente, agora persuasiva, sedutora. Há uma solução. Uma aliança. A família Monteiro, eles são donos da maior rede de hotéis de luxo do país. Eles querem investir, expandir o vértice para os seus hotéis. Seria a nossa salvação. Lorenzo franziu o sobrolho. Uma parceria de negócios? Eu posso fazer isso. É mais do que uma parceria de negócios, disse Isadora lentamente, observando seu rosto com atenção. Eles querem uma aliança familiar. Eles têm uma filha, Sofia. Uma jovem encantadora, inteligente, formada em gestão hoteleira. Eles veem uma união entre ti e ela como a selagem perfeita do acordo. Um casamento. O mundo de Lorenzo parou. A palavra casamento pairou no ar, absurda e monstruosa. Ele olhou para a sua mãe, incrédulo, à espera do remate da piada. Mas o rosto dela estava mortalmente sério. Tu não podes estar a falar a sério, gaguejou ele. Tu estás a pedir-me para me vender? Estou a pedir-te para seres um líder. Para fazeres um sacrifício pelo bem da nossa família, pelo nome do teu pai. Não? A palavra explodiu dele, cheia de uma fúria que o surpreendeu. Não. Eu não vou fazer isso. Eu amo a Lia. Isadora riu-se, um som sem alegria que lhe arrepiou a pele. Amor? O amor não paga salários, Lorenzo. O amor não impede o banco de fechar este lugar. Essa rapariga do café, o que é que ela te pode oferecer? Um ombro para chorar quando perderes tudo? Eles gritaram. Lorenzo nunca tinha gritado com a sua mãe daquela forma. Ele acusou-a de o manipular, de viver no passado, de não se importar com a sua felicidade. Ela acusou-o de ser um rapaz ingênuo, um sonhador egoísta que estava disposto a cuspir no túmulo do seu pai por causa de uma paixoneta. Foi no auge da discussão, exausto e desesperado, que ele disse as palavras que o assombrariam. Deixa-me em paz. Eu preciso de tempo para pensar. Ele não queria dizer que iria considerar a proposta. Queria dizer que precisava de espaço para respirar, para encontrar outra saída, qualquer outra saída.
Mas não foi isso que as palavras soaram. Ele não a viu. Lia tinha decidido voltar, talvez para o convidar para tomar um café no seu território, para neutralizar a tensão da visita. Ela trazia uma pequena caixa embrulhada na mão. A porta do escritório estava entreaberta e ela parou quando ouviu as vozes alteradas. Ela ouviu a sua própria menção, a menção de amor e depois a terrível resposta da sua mãe. E por fim, ela ouviu a frase de Lorenzo.